dia. Horário, eu sei que pode acontecer de não estar dando muita visualização, não é meu interesse a princípio, é mais um desabafo. Eu tenho acompanhado algumas reportagens, né, algumas lives, inclusive de um delegado, e gostei muito da atuação dele com relação à polícia, porque nos faz acreditar no novo sistema. Porém, acontece que, né, após ele demonstrar como é que funciona, né, para a gente que não tem muito conhecimento, vamos dizer assim, nas ruas e tudo, nós começamos a observar, ele começou a ser perseguido. E agora há pouco tempo, né, a princípio não foi uma perseguição, foi até uma exaltação, repercutiu muito na mídia, muitas pessoas até passaram a ter o interesse, né, de entrar numa instituição, começou a ter uma nova esperança, né, do sistema melhor. E isso para nós, cidadãos, foi muito importante, né, para a gente ver os dois lados, né, como é que funciona, da pessoa policial, né, a vida cotidiana dela também, né, eu tenho vários amigos, colegas, né, pessoas familiares também, e a gente chega a deparar que existe algo maior que ninguém tem um controle. Eu fico muito indignado porque muitas pessoas hoje entram na carreira pública, vamos dizer assim, não por vocação. Elas entram por interesses, primeiramente interesse pessoal, até para resolver problema de emprego. Então, pega a lista lá de concurso, vê qual concurso que está tendo vaga ou que vai ter, faz o cursinho, tem o mérito, né, de passar e tudo, e às vezes vira até trampolim, né, os concurseiros, né, a profissão concurseiro, vira um trampolim para aquela carreira realmente que a pessoa tem, interesse, né? Então, às vezes, ela pega um cargo teoricamente mais simples para poder ter ali uma condição financeira, né, inicial, uma base, para depois ir passando para outros, para o concurso ideal, né, o sonho da carreira ou aquilo que ela tem aptidão. E com isso, tem os dois lados para nós que somos cidadãos, que dependemos do sistema público, né? E às vezes a gente não entende por que uma pessoa às vezes estudou tanto, está ali num balcão público, né? Vamos falar assim, e atende mal. Mas a gente, né, não tem aquela situação assim e não tem ninguém que precisa, desculpa da forma que eu estou falando, né, mas é porque eu tenho que medir as palavras aqui. Às vezes você vai numa repartição pública, né, ao mesmo tempo que você vê uma pessoa feliz e tudo, você vê uma pessoa ali que está de mal com a vida, te atende, dá uma resposta, não resolve, parece que quer complicar a situação. E aí você fica pensando o que eu fiz de errado, a gente fica como refém. E aquele representante, né, vamos dizer assim, era para ele estar ali atendendo a gente com a maior presteza para resolver o problema, né? Hoje mudou muito aí a questão eletrônica, facilitou bastante, né?
Mas eu me deparei muito com isso na minha vida, né? Com 13 anos eu fui office boy, então às vezes a gente chegava numa repartição para resolver determinado tipo de coisa, tinha pessoas que estavam ali tranquilas, ajudavam, e ao mesmo tempo tinha pessoas ali que, ao invés de falar para a gente o que tinha que ser resolvido, porque não tinha muita informação disponível, fazia a gente às vezes ali 10 vezes, sem entregar um documento, a pessoa, né, eram 10 itens, falava para você 5, aí você levava os 5, depois falava que tinha mais um, depois mais outro, e era um retrabalho. Então nessa bagagem, né, vou começar a entrar aqui com mais foco no assunto, né, que está entrando mais gente, eu até estou me surpreendendo, obrigado. A gente começa a tentar ver o outro lado daquele representante, daquele funcionário público. Então, a gente começa a analisar que a instituição ela tem algumas regras que a pessoa às vezes ela tem que seguir e ela também não está satisfeita por ela ter que seguir aquelas regras e sabe que poderia ser melhor, mas ela não consegue mudar porque existem uma série de regras ou de imposições que impossibilita a melhoria. Parece que é uma coisa já assim, é proposital. Vender dificuldade para, né? Eu esqueci agora, eu estou meio bagunçado aqui. Então, nesses anos todos, tem alguns pensamentos, né? Hoje eu estou usando a internet às vezes para expor isso, tentar expor. A gente começa a analisar por que o sistema é assim. Por que a gente que está de fora, a gente vê o problema e aquela pessoa que é paga, né, que é o representante público, não vê o problema. Né? Então, por exemplo, a gente passa na rua, vê um buraco, parece que foi uma descoberta, nossa, tem um buraco na rua. E será que aquela pessoa que está ali, ela não viu aquele buraco? Aqueles representantes ou da prefeitura ou de outra instituição que são responsáveis, são pagos, recebem todo mês para aquilo, não vê o buraco, né? E por que não resolve? Aí quando vai para poder resolver, é uma série de implicâncias. Então, parece que alguns funcionários, eles mesmos não acreditam mais no sistema. Tem 2 filmes que eu achei interessante, né? Que foi aquele Tropa de Elite e o outro que é o Mecanismo, que eles colocaram algumas ideias assim bem firmadas, que eu tinha alguma dúvida na minha cabeça. Né? Do Mecanismo, ele mostra como é que funciona a questão da corrupção. Tá o buraco, o cara do buraco precisa, né? Então, para a gente que está de fora, para a gente que tem no nosso cotidiano, que todo dia resolver problema, ou empresa, ou isso, aquilo, outro, a gente vê as situações sendo não funcionando de uma forma devida, e tem hora que a gente fica igual o técnico de futebol, né? Quem já não assistiu um jogo, e às vezes a gente fala, poxa, por que você não vai para lá? Por que você não vai para cá e tal? Não sei o quê, né? Principalmente época de Copa do Mundo, tem vários técnicos. E o cara mesmo que está pago, não é possível que ele não está vendo, não é possível que ele não viu uma coisa dessa. Então, são erros, às vezes, grotescos que acontecem e a gente não entende. A gente que está do lado de fora não entende. Então, eu vim fazer essa live, né, até de forma de live, porque ontem eu assisti um vídeo uma vez, assisti 2 vezes e fiquei muito preocupado, né? Nós estamos entrando numa situação que a gente vai,
que a gente está perdendo realmente a nossa liberdade. E a gente está sendo conduzido, vamos dizer assim, a determinadas imposições de regras. E o tal da canetada, hoje, ela está muito perigosa. Por quê? Com essas alterações que às vezes acontecem, do que é certo, do que é errado, né? Eu não estou entrando aí no lado da filosofia. Ontem mesmo eu estava conversando com meu pai sobre isso. No direito ele tem o que é certo, o que é errado, né? Na matéria lá da filosofia do direito a gente acaba vendo isso. São uma questão dos princípios e valores. Então, vamos lá, se para determinado grupo aquilo que era certo, né, você está ali e passa a ser errado, você que tem o princípio certo é julgado como errado. Então, o que eu quero dizer? Com essas novas alterações que estão acontecendo, eu estou tendo dificuldade aqui para falar, tá? Por exemplo, vou falar igual vacina, por exemplo. Esses controles que nós estamos começando assim, sutilmente a ter, ele é muito perigoso, né? Porque se você fez isso, você pode entrar. Se você não fez, você não pode entrar. Então, por quê? Para a pessoa virar um criminoso, gente, um cidadão comum, basta uma canetada. E você ficar calado sobre aquilo, ou a população ficar calada sobre aquilo. Então, se um dia o pessoal falar assim, quem usar a blusa preta é um criminoso. Então, aquela pessoa que usa blusa preta, ela passa a ser criminosa. Vocês já pensaram nisso? Eu estou tentando, né? Tem que acompanhar aqui, porque eu estou tentando, assim, de uma forma bem sutil de introduzir a ideia. Então, com isso, algumas regras estão sendo mudadas. Agora, vamos pegar pesado. O que me deixa revoltado é porque, igual toda profissão, nós temos os bons e os ruins. E da mesma forma que eu falei no início do buraco, tem hora que a gente passa na rua, a gente vê determinadas coisas, ou a gente sabe aonde que tem as coisas erradas, e não é possível que a pessoa que é paga para aquilo não vê. O tal do funcionário, vamos dizer lá, que às vezes está ali ele também está desgostoso com a vida, vamos dizer assim, porque ele tentou mudar o sistema e não conseguiu, e ele às vezes ele não tem outra opção, ele preferiu acomodar, né? E acaba se frustrando. Às vezes eram pessoas até muito ativas, muito ideológicas, né? Falou, olha, eu vou entrar nessa carreira, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, na hora que chega lá o sistema está todo errado. Por outro lado também, tem aqueles que querem utilizar daquela carreira ou daquela profissão para glória, para serem, de certa forma, autoridade. Eu sou isso, eu sou aquilo, para benefício próprio. Utilizam daquela atividade para se beneficiarem, para ser um cidadão plus, vamos chamar assim. Agora, e com isso, né, eu vou entrar agora, eu estou assim, sinceramente, muito pensando o que eu vou falar aqui para não ter problema. Mas vamos para o pau. Por exemplo, eu tive uma experiência uma vez muito desagradável. Um cidadão
eu fui levar minha irmã, não vou dizer aonde, para fazer uma prova do concurso, eu e meu pai em outro estado. O cara de manhã, 6 horas da manhã, vai e bate no carro. Com esse exemplo vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Aí tínhamos que fazer a ocorrência policial, por causa do seguro. E demorou pra caramba, demorou, ela teve que ir de táxi na época, aquele negócio todo. Quando chegou a viatura, nós que tínhamos sido afetados, vamos dizer assim, que o cara fez uma conversão lá errada, o rapazinho conversou com a pessoa lá na hora, e o cara veio me pedir os documentos, e já de uma forma assim de coação, coagindo. E no resumo da ópera, gente, nós tivemos que sair de lá, eu não falo assim com a mão na frente e outra atrás, mas assim, muito decepcionado. Porque o camaradinha deu lá um dinheirinho pro representante público, o cara não tinha carteira e assim, nós ficamos assim, a quem reclamar? A quem questionar? Porque ali era a polícia. Desculpe meus colegas, mas igual toda profissão tem. Falei, e agora? Nós vamos ligar para quem? Nós ligamos para a polícia para fazer uma ocorrência. O cara não tem carteira, a polícia chegou, nos abordou de uma forma ostensiva, nós que tínhamos documento do carro, tudo direitinho, mas não entramos na corrupção do carro. O cara que não tinha carteira, que não tinha nada, foi liberado, e nós ficamos ali. Se reclamasse, os caras iam seguir e tudo. E na época meu pai fez um comentário comigo, meu pai é funcionário público, e que ontem eu lembrei disso. Por quê? Eu vi o delegado dando na hora, eu acho que ele falou também assim, num estado mais nervoso e tudo, e ele disse o seguinte: vocês vão me perseguir agora? Agora vai parar meu carro na rua e vai pôr droga dentro do meu carro? Peraí. Aquilo ali me fez lembrar esse caso. Por quê? Existem pessoas que adequaram o sistema ruim, que sabem que ali dentro de algumas instituições existem o troca-troca, vamos dizer assim. A pessoa não quer perder, não aceita, ela não aceita, ela permanece ali por benefício próprio, não por vocação, certo? Então, a gente vê aí, por exemplo, num concurso, milhões de candidatos por vaga. Será que todo mundo está ali naquele cargo por vocação ou está por interesse próprio? Esse é o problema, porque dependendo do cargo que a pessoa for, por competência, né, e tudo, ela for exercer, esse interesse próprio, ele pode virar uma corrupção. Se aquele interesse próprio ele não for uma vocação, ele incentiva a corrupção. Por quê? Porque o cara vai pensar nele, ele não vai pensar na sociedade. Então, com isso, esse sistema que a gente começa a observar, a gente começa a ver o seguinte: a gente, vila, favela, você sabe, você vê lá no Rio, em outras cidades, você sabe onde que tem as drogas, você sabe que todo dia tá lá prendendo aquela coisa toda, o cara sabe onde que é o bandido, o interesse do bandido, tudo. Uma vez eles pegaram um carro próximo de um lugar meu, e eu liguei para a polícia, foi até de um amigo meu, eu entrei dentro da viatura, o cara falou: aquele cara, ele faz isso, aquele faz aquilo, a polícia sabe, mas o sistema que ela tem que adaptar, vamos dizer assim, ou ela tem que seguir, não permite ela avançar. E, para ser sincero, tem hora que eu vejo alguns amigos, e a gente fica assim até chateado, porque o cara sai de manhã para trabalhar,
e não sabe quando vai voltar. A vida do policial, né, ela é complexa, porque ele vai até o crime né, e para proteger a população, né? Hoje, né, você precisa de determinada coisa, você vai ligar para quem? Mas por outro lado, quando a gente começa a ver que aquele policial ele está submetido a um sistema corrupto, e aí? Ele tem duas situações a fazer. Ele tem a primeira dele, né, aceitar o sistema e aí ele fazer parte do sistema indiretamente, ou ele sair do sistema. Mas cá para nós, se ele for um cara de vocação, ele vai fazer o que da vida? Se ele for um cara que ele entrou ali na polícia, que era o sonho da vida dele, ele vai fazer o quê? Aí ele começa a frustrar. Aí o serviço nosso, ele começa a ficar ao inverso. Aí, né, vamos dizer, lá no administrativo, aí você vai lá para ser atendido como cidadão, aí aquela pessoa, às vezes, ela fica revoltada, porque às vezes ela quer te ajudar, mas ela sabe que se ela for te ajudar, fazer a função, né, ou aquilo ali, vai implicar uma série de coisas. É igual o cara fazer uma ocorrência, dependendo da ocorrência, né? No final do expediente dele, o cara fala, putz, eu tinha que ir embora agora, eu vou ficar agarrado aqui 2 dias na delegacia para poder fazer isso, para fazer aquilo. Não vai fazer, né? Então, por que esse sistema está assim? Por quê? E isso, né, a gente vê aquele rapaz lá no Rio de Janeiro, Gabriel, que brigou lá com o coronel, foi perseguido, né, teve várias tentativas de morte, né? Assim, Então, agora vocês imaginam aqui, se o cara que era um delegado, o outro que era o representante da polícia, os caras estão com medo da instituição por causa do sistema, porque quando chega que o cara é sangue na veia, faca na caveira, vamos dizer assim, e vai para frente para tentar corromper, para tentar ir fazer o serviço, ele é barrado e às vezes até punido. Peraí, como que tira? O cara batalhou, eu senti na pele do cara ontem, né? Eu vi ontem, eu já tinha visto, mas ontem eu vi de uma forma diferente. Você imagina um delegado que ele pega de vocação, você vê que o cara é sangue na veia, entra dentro dos lugares, vai, coordena e trabalha e tudo. E de uma hora vai contra o crime organizado, né? E vai tirar, eles dão licença para o cara, tira a arma dele. Se com o sistema está fazendo isso, imagine com a gente. Se o cara tem medo deles pegarem, né, fazer um boicote lá, botar droga no carro dele, etc. Tudo, imagina com a gente. Imagina eu com esse vídeo aqui, por que eu estou medindo palavra? Eu pensei 50 vezes de falar isso, mas eu falei, eu vou falar. Vocês imaginam onde que nós estamos? Aí, sabe o que acontece? Às vezes a gente passa na rua, você está vendo, tem hora que eu fico assim, gente, os caras sabem que naquele lugar vende droga, igual, por exemplo, as cracolândias nas cidades e tudo, né? Igual ele está fazendo um trabalho lá para investigar quem que realmente está levando o negócio e tudo. Aí você fica assim, tá todo mundo vendo, eles inclusive, tem lugar que está colocando policial, na verdade não é policial, guarda municipal, para poder ficar ali monitorando a Cracolândia. Aonde já viu um negócio desse? Aonde que nós estamos? Né? E não fazer nada. Quando começa, eu não sei se vocês começaram a observar, quando começa a pegar, agora há pouco tempo, quando o pessoal começou a perseguir o presidente, começou a aumentar o número
de apreensões de droga. Aí, será que é verdade aquilo desses filmes? Que é o Tropa de Elite, vamos dizer assim? Parece que está sendo verdade, né? Você pega aí, por exemplo, a prefeitura, na pandemia, os caras não deixaram, né? É o tal do vereador, do deputado e tudo. Será que o cara está ali por vocação? Ou será que ele está ali por interesse próprio, por dinheirinho no bolso dele? Por quê? Você pegar numa época de pandemia, qual que é a justificativa dos caras para poder fazer as votações e tudo? Todo dia eu estava vendo, os caras foram mexer com o negócio de rua, umas coisas que não tem nada a ver, mas o dinheiro deles estava lá, dos assessores de tudo, e nós aqui fora, nós aqui cidadão, que precisamos de acordar, trabalhar, fomos impedidos às vezes de trabalhar, igual eu tenho amigos aí que tem restaurante, que os caras, empresas aí de quase 30, 40 anos, que os caras tiveram que fechar, porque se não trabalhar, não come, é igual fala na Bíblia. Quem não trabalha não come. Agora, por que esses caras estão comendo e não estão fazendo? E nós aqui, nós vamos procurar quem? Quem que nós vamos procurar numa hora dessa? Aí a gente vai entrar naquele sistema que a gente vai começar a ficar carrancudo, vamos falar assim, né? Eu acho que eu já estou acordando. Nós vamos começar a ficar... porque não está resolvendo. Como que nós vamos fazer? Né? Você vê essa CPI que os caras estavam fazendo aí, você acha que alguém estava preocupado com as vidas? Ninguém estava preocupado com vidas, estão preocupados de interesse político, para depois um troca-troca aí. Você viu quantos bilhões aí que os caras estão dando para questão política em plena época de internet? Mais 6 bilhões de reais para poder fazer campanha. Eu estava vendo, inclusive, num post, não vou ficar citando nome aqui, e tudo, os caras, como é que a lei era feita para poder os partidos eles terem um equilíbrio, para não ser partido grande, partido pequeno, de ter oportunidade. Na filosofia, na teoria era isso, mas na verdade é para sobrar mais dinheiro, 6 bilhões de reais. 6 bilhões, gente, para fazer campanha política, para fundo partidário, sendo que nós estamos com a gasolina aí um absurdo, nós estamos com uma série de problemas na cidade, obra, transporte e tudo que a gente vê sempre falar isso. Será que nós, técnicos, nós estamos assistindo um jogo, que o jogo já é comprado, vamos dizer assim, e nós estamos aqui fazendo papel de palhaço, de ver, de ficar ainda acreditando que aquilo ali vai mudar? O jogo está comprado, está na cara que esse jogo está comprado. Os caras, não é igual a gente vê o futebol, tá lá o pão e o circo, vamos dizer assim, né? É igual essa situação, de uma hora para outra volta, de uma hora para outra fecha, de uma outra né? Agora tá voltando o negócio do futebol de novo, parou, acabou, da noite pro dia acabou, as coisas acabaram. Quando começou a fazer uma CPI de determinada coisa assim, de uma hora para outra as prefeituras mudaram o negócio. Do dia para a noite começou a melhorar. Peraí, sabe? Poxa, todo mundo está aqui. Né? A gente já tem uns problemas nossos particulares, às vezes, né? Igual eu estava vendo, eu estava conversando esses dias com meu pai, eu falei, pai, presta atenção. O que mais cresceu nessas épocas? Gente, é tão engraçado que posto de gasolina, não sei, né, se vocês quiserem comentar, posto de gasolina na minha cidade, de 20 anos para cá, muitos postos fecharam. Tinha lugar que você, olha, era um posto de gasolina, fechou. Agora, peraí, de 20 anos para cá, qual foi a quantidade de carro que aumentou? Absurdo. Carro todo mundo hoje, né? Agora vem cá, farmácia. Vamos olhar aí per capita. Qual que era a quantidade de farmácia que tinha 20 anos atrás? Agora, qual que é a quantidade de farmácia que tem hoje? É muita farmácia. Toda esquina você tem 2, 3 farmácias, tem uma da outra, uma do outro. Então, assim, será que essa situação da gente ficar tomando os remédios ou os medicamentos, a gente tá... isso aí também
Não tem um negócio por trás? Não tem uma corrupção por trás disso? Pô, você vai lá no médico lá, marca uma consulta, o cara não tá, tem médico, né? Tem uns que são sérios, médico, dentista e tudo, tem, igual toda profissão. Mas vamos lá, você marca com o cara o horário lá 2 horas da tarde, que você tem que sair, por exemplo, do seu serviço e tudo, pedir para sair na empresa, ou modificar sua vida toda, menino, mulher, cada um com seus negócios, vamos dizer assim. Trânsito, você fica preocupado, você já chega lá até com a pressão alta. Né? Quem tem problema de pressão, eu não posso atrasar, porque se você atrasa, eles não te atendem. E é interessante porque antes de você conhecer, você já paga. Então, olha para você ver, eu chego ali no médico, ou quem tem convênio, você já dá o negocinho do convênio, a menina te atende, e aí você não sabe quando que você vai sair de lá. Então, quantas pessoas nós já fomos no médico e tivemos que ficar lá 1, 2, 3 horas. Mas, chega um homem da mala preta, o cara passa na frente de todo mundo. Quem que é o homem da mala preta? Desculpa se tem algum representante aí de remédio. O cara passa na sua frente, entra lá e sai rindo do consultório. Porque fechou um negoção. Quantas viagens são ganhas aí com esse negócio? E aí, quantas farmácias estão subindo? Você vê que parece que tem uma nuvem, né? Estão mudando tudo aqui, porque é tudo uma coisa ligada com a outra. Não é eu que estou ficando mais doido, não. Porque olha para você ver, quando você pega aí a época da fluoxetina, vamos falar assim, desculpa, saiu, né? Não sei o que vai dar aí, mas não tem problema. Todo mundo toma esse tal do remédio. Na época do remédio tal, todo mundo toma tal remédio. E as farmácias ficam lotadas. Gente, estou falando assim, ontem eu vi lá no depósito do governo, né, de uma prefeitura, mais de não sei quantos remédios, tudo já com validade, já acabou a validade, tudo jogado fora, sabe? Então assim, não é porque não tem dinheiro para fazer as coisas, sabe? Parece que é coisa do capeta, Deus me perdoe, não é porque não tem dinheiro, não é porque não tem, tudo é questão de interesse. Há muito tempo a gente vê por que o pessoal não gosta de fazer obra de saneamento. Né? Tem isso aí, quem é mais antigo vai lembrar disso. Por quê? Obra de saneamento não dá para ver, é debaixo da terra. Aí na época da eleição o cara não vê que foi feita a obra. Então por isso que nós tivemos muitos problemas aí de saneamento. Né? Eu estava vendo ontem que a empresa de tratamento de água estava cobrando e ela não estava tratando a água. Então o trem está uma bagunça. Agora, eu, você e o outro, que eles sabem aonde encontrar, que você tem um endereço fixo, que você tem ali medo, vamos dizer assim, tem o que perder, quando acontece uma coisa para o seu lado, o trem é rápido. A coisa é rápida. Mas quando é para o outro lado, o trem parece que é demorado. Né? Quantas pessoas aí que às vezes vai cobrar uma pessoa, demora 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos para o processo correr. Quando é para a gente, parece que o negócio é no outro dia. Quando você erra uma vez, parece que no outro dia vem a carta, já vem o processo, já vem a execução, já vem um negócio assim. Então, eu estou com muito medo, para falar a verdade para vocês, desse tempo que nós estamos vivendo. Porque realmente, gente, quem é cristão, né, eu não estou falando de religião, porque eu não tenho religião. Eu creio no Deus vivo, no Deus de Israel, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Certo? Esse negócio de religião também, porque a bandeira tal, no céu não vai ter bandeira. Né? Para quem acredita no céu, lá não vai ter o espaço, o loteamento da religião tal. O loteamento da religião tal. Não vai ter isso. Se tiver, alguém me fala. Mas eu acredito que não vai ter. É um Deus só. Mas para quem acreditar nisso, a gente vê que as coisas estão chegando num ponto que está tudo articulando. É um cartãozinho já para você passar lá, né? Sem ter, né, que você não precisa nem encostar. É agora essa questão de fazer um controle aí dos medicamentos, que você já vai pôr um chipzinho, não é verdade? Agora, quem leu a Bíblia e falar que no final dos tempos ia ter a marca disso e aquilo, achava que era loucura, olha como é que as coisas vão formulando. O aposentado, se ele não for lá e pousar o dedinho. Então,
nós estamos vivendo uma era agora para o final. Eu dou exemplo, eu estou aqui já desabafando tudo, que eu não sei nem o que vai acontecer comigo agora. Mas, vamos lá. Quem já viu uma ampulheta? Ampulheta é aquele que marcava tempo antigamente. Você põe areia, né, que ela tem às vezes uma areinha lá dentro, você vira, aí dá lá e vai caindo aquela areia. Quem tiver a oportunidade de começar a ver, tem umas de 2 minutos, 5 tal, né, cada um, mas dá uma olhadinha. Aquela areinha vai caindo. No começo, né, logo quando você começa a marcar o tempo, vamos dizer ali na ampulheta, aquela areinha vai caindo, você olha, parece que ela nem está fazendo efeito. Mas quando ela chega no final, parece que ela faz assim, ó, ela cai de uma vez. O que está acontecendo com a gente? Ou eu não sei se vocês também estão observando isso, ou a gente está ficando com a memória melhor, ou o tempo está passando rápido demais. Ontem, para mim, era segunda-feira, hoje é sábado. Eu nem vi a semana passando. Só que eu assustei, falei, gente, hoje é... Então, eu sempre lembro dessa ampulheta. Falei, realmente parece que nós estamos no final dos tempos. Não tem condição um negócio desse. As pessoas que foram perseguidas na Bíblia, né, agora eu vou começar a falar aqui uma situação, seguinte, quando Jesus foi para a cruz, né, foi condenado, não estou dizendo, né, graças a Deus ele fez isso, né, para nos salvar e tudo, mas o que era certo e o que era errado? É aí que eu entro na história. Ele estava errado, as pessoas que condenaram ele, a lei, olha para você ver, uma canetada. O que uma canetada faz? Ou fez? Ele está errado. Puf, manda ele para a cruz. Chegou lá, né, tinha o direito de soltar um ou outro. Quem que foi liberto? Solta, Jesus ou Barrabás? Então, né, a gente vê falar às vezes algum ditado que a voz do povo é a voz de Deus. Mentira. Isso é mentira. Porque numa situação de uma canetada, você, nós podemos ser condenados de uma arbitrariedade. Agora, o que não dá para entender, sabe, né, o dia hoje vai ser bom, abençoa todo mundo aí, né, vocês desculpa começar com isso, mas a gente também não pode ser bobo. Porque, olha para você ver, o que às vezes eu não entendo é porque o cara que é bandido, que matou 1, matou 2, matou 3, matou 4, 10, 5, 50, Lázaro, esse trem todo aí, a polícia, olha para você ver, vamos lá na polícia de novo, o cara sai de casa, dá um beijo na esposa, na família, para trazer o sustento para casa, vai lá, corre, aquele policial, né, de sangue na veia. Não é aquele que fica agora nas esquinas, vocês desculpem aí falar também, que agora eu vou falar, aqueles que ficam na esquina só no WhatsApp e namorando, não. Porque a maioria fica lá, né? Não sei se na sua cidade tem isso, mas antigamente o pessoal falava assim, que eram os caras, né? Me perdoa, tem muita gente séria, mas era trocador de ônibus e negócio de polícia, tem umas mulheres que tem uma tara para estar aí, né? E os caras aproveitam. Eu estou te falando que eu tenho muito colega disso, né? Então os caras se acham. Então hoje com esse negócio do WhatsApp, eles não ficam olhando mais, eles ficam ali o dia inteiro. Está acontecendo às vezes um negócio ali, tem gente, não é aquele de vocação, é aquele que está ali pro trampolim. Eu falei lá no começo, que ele teve o mérito, teve, de passar no concurso, teve, mas ele não está ali porque ele quer trabalhar, ele está ali o interesse próprio. É esse que é o problema, que eu falei lá no início, que ele pode ser comprado, ou para o lado do crime, ou por aceitar o sistema, certo? Então, por outro lado, numa dessa situação, né, até me perdi aqui, porque eu tenho que controlar as palavras. Numa situação dessa,
a gente começa a observar que a gente está muito fragilizado. Se nós não tivermos, assim, agora como é que eu explico assim, uma fé, a nossa esperança tem que ser em Deus mesmo. Sabe, a nossa esperança ela tem que ser em Deus, ela tem que ser, não tem outra esperança. Eu não posso ter esperança na instituição, porque uma instituição que faz um negócio desse, que um cara que trabalhou lá 16 anos, que mostra o serviço, que faz tudo, tira a arma do cara, deixa o cara como diz o outro assim, na linha de tiro, isso é covardia. Se fizeram isso com ele, imagina comigo, imagina com vocês. Com a gente, eles não deixam ter arma. Agora, o cara que trabalhou para a instituição, que enfrentou o crime de uma hora para outra, assim, ó, puf, você não vale nada, desligou. E qual que é a sensação que tem do cara aí prender o cara uma vez, prender o cara outro, prender o cara outro, enxugar gelo? Por que que acontece isso? Por quê? Agora, tem um cara, que eu estou segurando aqui para não falar o nome dele, que esse eles não soltaram, não. E esse eles não soltaram. Você sabe por que eles não soltaram ele até hoje? Eu imagino, porque se ele abrir a boca, ele vai pegar a maioria desses que estão aí em cima. Gente, tem muita gente que entra na política para ter imunidade parlamentar. Pensa para você ver, né? A gente sabe que o cara pegou dinheiro, a gente sabe que o cara, né? Vamos voltar naquela teoria do técnico de futebol. Nós sabemos como é que pega, nós sabemos, é helicóptero que caiu, é negócio que pega droga do lado de cá, pega coisa do lado de lá, é político que está roubando do lado de lá, mas o cara é imune. Vocês entenderam por que e tem um dinheiro, né? E os caras têm um dinheiro para poder ficar lá. Porque presta atenção, o cara tem uma máquina, né? Uma verba parlamentar é muito dinheiro. Como é que ele vai conseguir pegar um cara aqui fora, que tem um salário dele, que um consegue, que outro consegue, e ele disputar com um cara desse? Agora, você quer ver uma outra situação? Eu não sei se vocês já... Eu estou falando muita coisa aqui para abrir a cabeça. Como que o cara gasta, né? Faz umas contas para vocês verem. Tem cara, se você pegar um salário aí, vamos fazer um número fácil aqui, 100 mil reais por mês dá 1 milhão e 200 por ano. Vamos colocar mais 13º, 14º, vamos colocar 1 milhão e 400 por ano, teoricamente, que o cara está recebendo. Se ele fica lá 5 anos, vamos colocar aí 1 milhão e 500, vamos colocar aí, vai dar 9 milhões. Não é isso? Se eu errar as contas aqui, que eu tô com medo de algumas coisas, segurando para não falar. Então, 9 milhões. Como que um cara que ele vai ter 100, ele vai receber, na matemática, 9 milhões em 5 anos, ele gasta 100 milhões de reais. Espera aí. Como que você gasta 100 milhões de reais numa campanha? Ah, é o fundo partidário, beleza. Para você receber 9, é por amor? Gente, é por amor que isso acontece? Por que ele não vai trabalhar então por amor? E aqui fora ele não trabalhou por amor? Vocês entenderam onde que está? O cara gasta, o cara vai lá, ele não está indo só pelo salário, ele está indo para ter tal da imunidade parlamentar, para ele continuar fazendo as falcatruas dele aqui fora, para dar as canetadas, para favorecer as coisas dele, favorecer a bolha que ele representa, ou se é a bolha da droga, ou se é a bolha do transporte, ou se é outra bolha disso, outra bolha das empreiteiras. É isso que acontece. Para ele ser um representante dos interesses. E aí, o policial, o funcionário público, ele fica no meio daquele sistema. E nós, cidadãos, vamos dizer assim, a gente fica no meio do sistema. Nós estamos fodidos se a gente não tiver uma situação. Como que pode? Eu vi esses dias aqui no meu estado. Ai, meu Deus.
eu não assisto esses negócios, tem hora, mas tem hora que vem umas mensagens. Por que perguntaram para o governador por que ele não abaixa o preço da gasolina ainda? Sabe qual que foi a resposta dele? Eu sou a favor do meu governador. Ele até então parece um cara sério, certo? Tudo que ele tem feito, né, tem sido sério. Mas olha para você ver qual foi a argumentação. Não, porque nós precisamos de cobrir os encargos, né, não é encargo que ele falou o rombo da outra administração. Então, peraí, você quer ver? Dá para falar o dia inteiro aqui. Olha aqui para você ver uma coisa. O trânsito, é de interesse político o trânsito melhorar? Aí eu fiquei pensando assim, peraí, se ele não está baixando o imposto da gasolina, porque ele precisa daquele dinheiro para cobrir rombo, então não é também, lógico, né? Vamos partir para o princípio assim. Lógico, então, não é também de interesse que os carros ficam mais econômicos. Não é de interesse que não gaste mais gasolina, porque senão não coisa o rombo. Agora, quem fez o rombo? Por que não foram atrás do cara que fez o rombo, gente? Vai atrás do cara que está lá devendo 10 mil, 20 mil, 50 mil, o outro carinha ali, vai atrás do cara que está sei lá, de droga lá. Por que não vai atrás do cabeçudo? Por quê? Eles têm imunidade parlamentar. Alguns têm. É de interesse melhorar o transporte da cidade? Gente, presta atenção. Um restaurante, se a gente for olhar a concentração por metro quadrado de um restaurante, quem tem restaurante aí, igual tem alguns conhecidos que tem restaurante, dá dó, porque o trabalho de um restaurante, gente, cá para nós, é rabo de foguete. O cara não sabe quantas pessoas entram, quantas pessoas que vão no outro dia, né? Perde, um dia perde, outro dia falta, outro dia sobra, e aí vai o cara tentando administrar aquilo. Agora vamos lá, um restaurante, aonde que fica mais concentrado? Dentro de um restaurante ou dentro de um ônibus? Dentro do ônibus não tem problema. Dentro do restaurante tem problema. Tem lógica. Não está tendo lógica. Qual que é o interesse? Por quê? Os caras vamos dizer assim, do transporte, ele deve ter um que tem imunidade parlamentar para ajudar na falcatrua. O pobre coitado do restaurante não tem. Vocês entenderam agora onde nós estamos? Nós temos duas situações, igual alguns profissionais da parte funcionário público. Ou nós vamos expressar, vamos contra o sistema, vamos ser penalizados, vão tomar nossas armas, vão tomar nossa carteira, vão perseguir tudo, igual esse delegado aconteceu isso com ele, ou nós vamos calar e ficar à deriva desse sistema. E uma hora esse sistema vai vir contra. Então aquele policial que está aceitando essa situação, uma hora ele vai ser vítima. Porque pode ser que venha uma situação tão absurda que o sistema dá a imposição dele fazer, que ele não vai conseguir, que ele, né? Igual, você imagina o seguinte, nessa época de alguns fechamentos aí, eu estava comentando, eu falei assim, gente, muita gente, eu tô com dó de quem vai fazer esse controle. Né? Igual tem alguns países aí, Venezuela e outros, né, que estão numa situação mais complicada, porque você imagina, uma coisa é você ser preparado, né, vamos dizer, um policial, para pegar bandido. Agora, uma coisa é um policial sair de casa para fechar restaurante, para fechar comércio. E ele saber que aquele cara, às vezes, como que vai ficar a imagem da polícia nisso aí? Ia ficar. Ou ficou, né, de alguns representantes públicos, de algum fiscal e tudo. O cara tá ali para trabalhar, tentando tirar o pão dele de cada dia, porque, primeiro, ele não tem imunidade parlamentar. Segundo, ele tem que trabalhar, pagar os impostos, porque senão ele arrebenta a vida dele toda. E terceiro, por quê? Porque ele não tem, ele não está, ele é um cidadão de bem, né? Vou tentar me controlar aqui.
Agora, ele teve interesse de trabalhar, ele foi perseguido por permanecer aberto. Agora, o vereador, os daqui da minha cidade, fizeram nome de rua, gente, pelo amor de Deus. Cheio de problema na cidade. Eu ando na rua ali, tem passarela, que tem hora que eu falo assim, igual a teoria do técnico de futebol. Eu falo, não é possível, é só eu que estou vendo isso aqui. As passarelas, tá lá, entrega de obra e tudo, os caras não tem coberta na passarela. A metade tem, a metade não tem. Será que os caras não ganharam dinheiro? Não. Então, como que nós vamos fazer? Hoje eu acordei assim, indignado. Se estão fazendo isso com esse delegado, nós estamos fodidos, porque ele é uma autoridade, ele é representante. O cara, ele tem sangue na veia, o cara tem vocação pelo trabalho. Você vê que o cara é raçudo, como diz assim, na minha expressão. Olha o que estão fazendo com o cara. Não estou defendendo a polícia ou o policial, não. Eu estou falando que se está fazendo isso com ele, nós que não somos polícia, ou que não somos isso, ou que não somos aquilo, que não somos aquilo outro, o que farão de nós? O que eles vão fazer com a gente no dia que der uma canetada? No dia que falar assim, você não vai sair com o seu carro, plaf. Aí vem a outra parte da lei. Não, porque a lei. Beleza, a lei, lícito e moral. É moral o cara sair da cadeia e o policial ter que ir lá, prende, solta, prende, solta, prende, solta, prende, solta. Isso é moral? Agora o da galinha lá, né, que eu lembro de um professor meu que ele sempre fala das tipicidades, vamos dizer assim, aquele, né, um crime inferior, o cara às vezes ele não tem a imunidade parlamentar, que vocês entenderam, a costa larga, o cara fica lá mofando lá dentro da cadeia. Agora, o que é representante da imunidade parlamentar, de alguns, vamos dizer assim, o cara rapidinho solta. Então, vamos lá, prende-se e solta. Aí, está na lei. Concordo, cumpre-se a lei, vamos dizer assim. Mas por que a lei, então, não é para todos? Por que todos ali, eles não estão sendo seguidos os mesmos critérios? É esse problema que está acontecendo, são os critérios. Por que dentro de um restaurante, vamos dizer, né, estou dando um exemplo assim, qual que é o critério para fechar isso aqui? Ah, porque não pode ter uma quantidade de pessoas num lugar só. Mas e nesse lugar aqui? Por que esse aqui não fecha? Peraí. Vocês estão me entendendo? Por que esse cara solta? Não, porque está cumprindo a lei. E por que esse aqui não soltou até hoje? Ah, não. Peraí. Então, por que está aumentando o número de farmácia demais? E eu não sei se vocês observaram, quanto mais a pessoa toma remédio, parece que mais ela fica doente. Quem cura é Deus, eu sei. Não tem né? Por que tem, eu vou falar, eu estou segurando para falar, eu estou segurando para não falar. Não sou tão bobo com isso não, mas eu estou segurando. Eu brigo com um amigo meu, porque quando eu estudava, desde menininho, tinha, às vezes era até, né, que riam de mim por algumas ideias e tudo, né, que uma vez falaram, fala um negócio em lata. Eu falei assim, feijão, aí riram, falaram que era coisa, mal eu sabia que tinha, né? Mas enfim, aí tinha os critérios, haviam os critérios para fazer determinado tipo de medicação. Sempre escutei isso na minha vida. Porque não pode, gente, não é possível, porque o câncer, porque que tal doença, não achou ainda, o remédio para isso, não é possível que um tanto de gente desse no mundo inteiro vão pedir a Deus, então, não.
Não tem, porque essa plataforma, inventa e tudo quanto é nome aí, e querem justificar de tudo quanto é jeito, mas não tem justificativa. Porque tem que esperar tantos anos, porque tem que ver o efeito disso, o efeito daquilo. Agora, peraí, como que uma outra situação, da noite para o dia, resolve? Qual que é o critério? Qual que é o critério que está sendo adotado? Como que... Vocês estão me entendendo? Então, a gente que tem filho, a gente que quer assim, uma sociedade melhor, uma humanidade melhor, a gente está ficando assim... A gente vê quantos canais aí na internet, né? Igual eu estou tentando aqui, eu não sei se eu vou aproveitar esse vídeo em outro lugar, para falar a verdade para vocês, eu estou naquela assim, eu não sei se eu me calo ou se eu falo o que eu estou pensando. Eu acho que eu vou falar porque está sendo revoltante, sabe? A gente está assim, sofrendo, os nossos familiares estão sofrendo. Eu senti a dor desse delegado, porque vocês imaginam você trabalhar para uma instituição tanto tempo, enfrentar, abrir mão da família. Quantas vezes esse cara, gente, eu nem conheço ele, apesar do meu nome, ele ser, a gente ter parente, assim, ter coisa e tudo, mas, né? Quantas vezes o cara deve ter marcado compromisso na família dele, não cumpriu por causa das atividades, porque o cara é vocação, né? Esse tipo de funcionário público que a gente precisa. E esse que está sendo condenado pelo sistema. Tira ele do sistema. E agora, aonde que a gente vai chegar com isso tudo? Que dia que eles vão nos tirar também do sistema? Fica aí a minha pergunta. Vocês me perdoam, eu acho que eu tentei assim me monitorar muito aqui nas palavras e acabou que eu não estava preparado para me expor, sabe? Da forma assim que num diálogo normal eu falaria, né? Porque querendo ou não, lá no fundo, né? Igual na hora que você vai pular, dá aquele medo. Então, antes de eu fazer essa live e até postar, eu pensei várias vezes. Mas como eu já estou aqui, né? Igual você saltar de paraquedas, vambora. Mas que dá medo, dá. Dá medo porque não por mim, mas para os outros, né? Que estão em volta da gente. Que eles às vezes podem ser penalizados ou perseguidos por uma conduta nossa. Mas, já que nós estamos aqui, vamos pular. Agora vamos pular, eu não vou deixar de falar, sabe? Porque a gente passa na rua, a gente vê aquela pessoa ali, e aí você fica naquela situação, se eu ajudar, o cara permanece. Se eu não ajudar, o cara, o que eu faço? Eu perto da minha casa aqui, eu passo de manhã, eu acordo cedo, normalmente eu saio 4h30, 5 horas, eu tenho alguns compromissos. Eu vejo lá um frio, que está fazendo muito frio esses dias, eu vejo lá um cara perto de uma barraca. Aí quando é de tarde, o cara está no sinal vendendo não sei o que. Eu falo assim, e aí, dá vontade de ajudar o cara. Mas se eu ajudar o cara vai ficar aqui. Daqui a pouco eles vão montar um perto de casa. Vocês estão entendendo? Por que aquele cara lá que está lá na prefeitura, será que ele não está vendo o social, né? O assistente social? Eu já não vê. Ah, por quê? Porque não tem jeito. É difícil. Não estou falando mal, gente, de ninguém. Eu estou falando o seguinte. Eu estou cobrando coragem do funcionário público de fazer o trabalho correto, né? E igual esse cara estava falando outro dia, bilhões de corrupção. Poxa, vamos então pegar todo mundo e começar pela corrupção dos políticos e depois a gente vem pegando esses pequenininhos? É melhor.
Porque aí a gente aperta os caras lá em cima, né? Você já viu falar que na favela, como diz o traficante, ele não rouba, não deixa roubar na favela, porque aí não tem problema, né? Então vamos começar. Porque porque a gente está ficando engasgado. Eu acredito que alguns funcionários públicos estão ficando engasgados, estão ficando revoltados, porque eles têm também que levar o pão de cada dia na casa deles. E vai fazer o quê? O que o cara vai fazer? Agora, eu vou perguntar, você está disposto a ficar nesse sistema até quando? Depois de uma dessa que fez com esse delegado. Até que ponto hoje um funcionário público, vamos falar assim, tá descarado? Eu estou te falando que eu tenho 1 milhão de conhecidos de funcionário público, minha família, tudo, mas eu estou falando a verdade. Até que ponto um funcionário público hoje, então, está disposto a passar por que esse cara fez aí? Ou ele ser por vocação, ou ele trabalhar só pelo dinheiro. Até que ponto ele também não vai unir e vai contra esse sistema? Porque vai chegar num ponto que eles vão pôr uma faca no pescoço do cara. Ou você vai. E aí ele vai ver um cidadão comum, às vezes, sendo penalizado. É igual uma coisa não justifica a outra, eu concordo. Mas espera aí, cara, o cara está acordando de manhã, está trabalhando, igual eu vejo muita gente, muito empresário pequeno, trabalhando, ralando, não tem ninguém ali para ajudar o cara, para poder o cara pagar o imposto, depois para os caras roubar, fazer fundo partidário de 6 bilhões de reais. Ah, pra merda, gente, vocês desculpa aí, sabe? Me perdoa o vocabulário aqui. Mas espera aí, nós não estamos na época de gastar dinheiro com isso, não. Para poder para unidunité de político. Não, dá revolta, sabe? Você vai, eu conheço comerciantes aí, às vezes, de padaria, né? Que o cara tá trabalhando pra caramba, família. Esses dias eu encontrei com um empresário, o cara tem 50 anos de empresa. Ele falou para mim, eu tinha tantos tantos funcionários, hoje eu estou ocupando tal coisa. Você vê a cara do cara, como que o cara tá assim, triste com aquilo. Por quê? O cara, quando tem uma empresa, é como se fosse um filho, né? Aquela história de... Então, assim, e aí? O que o cara fez? Agora, para os caras ficar lá, que nem passaram no concurso, nem nada, que nós que não soubemos votar direito, tá lá votando nome de rua, pelo amor de Deus, entendeu? Tem uns trem que não tá dando certo, não. Nós vamos ter que pegar esses... E ter uma... Eu acho que a parte pública agora, sabe, é difícil de falar isso, mas aquele cara do administrativo, ele tinha que realmente unir agora. Nós precisamos, nosso povo brasileiro, unir com os nossos representantes, não os políticos, os nossos representantes, que são aqueles que estão lá, da nossa família, do outro, para fazer o certo para nós, para a população. E quando vier uma canetada de cima, enfrentar realmente para não aceitar isso. Porque os caras, eles não são, eles estão lá, parlamentar, o que for, e utilizando a máquina pública. E quanto tempo que tem isso, gente? Quanto tempo? E fica desse jeito. Olha, eu sei que a tendência é piorar. Porque se for olhar para o lado cristão, nós estamos nos finais dos tempos. Então, para encerrar, nós estamos preparados? Nós estamos preparados para, na hora que perguntar se você crê em Deus ou não, se você crê, né? Crê uma coisa, ou segue, ou se vai pôr a marquinha em você ou não, você está preparado? Você, funcionário público, você está preparado para ir contra o sistema? Para na hora que falar assim, se você não fizer do jeito que eu estou te falando, você vai perder seu emprego. Você está preparado? Para na hora que falar assim, se você não pôr o chip da besta, agora vamos soltar aqui mesmo, você não vai comprar. É isso que está acontecendo. É só uma preparação da nuvem.
né? A gente fica falando que está tudo em nuvem. Uma chuva, tem hora que ela cai e a gente nem percebe. Mas enquanto nós estamos falando aqui, as nuvens estão movimentando. As coisas estão tudo interligadas, estão tudo movimentando. É ilusão, às vezes, a gente achar que nós aqui do lado de fora, nós vamos resolver a partida. Nós só vamos torcer. Né? Quando tem um jogo da seleção brasileira lá, a gente lá, não, vai. É só uma questão psicológica que nós vamos conseguir mudar o efeito do jogo. Nós não vamos conseguir. Nós vamos conseguir na nossa parte. Então nós estamos preparados para na hora que tiver as imposições para nós, a gente seguir ou sujeitar ou não. Tinha uma história aí que a gente é tão interessante, é um outro assunto que eu posso falar depois, que é muita coisa, é muito interligado as coisas. Está tudo interligado, só que a gente não tá observando que as nuvens, igual eu estava falando das nuvens, as nuvens elas começam a armar daqui, armar dali, ela não chega e cai de uma vez. Quando isso acontece, é porque já foi muita coisa acontecendo. E é o que está acontecendo. É uma alteração agora do sistema, que a gente só põe o dedo ou só faz isso. Gente, eu estou falando a verdade para vocês. Eu ando com senha minha anotada. Eu ria do idoso. Por quê? Porque a gente não consegue. Você não consegue mais negócio de senha. Senha do banco, senha de letra. Será que isso tudo não é para eu falar assim? Põe um chip aqui, ó. Põe um chip aqui, porque eu só encosto. Plip, eu sou eu. Não seria melhor? Você vai fazer, esses dias eu fui fazer uma defesa num negócio lá, o cara tinha que ter o certificadozinho dele. Do imposto que estava sendo cobrado absurdo. Entendeu? Então, vocês estão vendo como é que as coisas estão ligando, estão interligando? E aí, quando um destaca, igual eles falam que um prego, né, que está na frente que eles batem, eu vi ontem até falando, os caras querem cortar. Quando um cara, né? E agora, a gente, o que vai acontecer? Vai. Isso vai acontecer. Agora, até o que a gente vai fazer para postergar isso? Né? Já tem coisa aí que o dinheiro vai acabar. A nota já vai acabar. Vocês vão observar como é que está difícil né? É igual a escola, ninguém sai fazendo um problema de cálculo de uma noite para o dia. Ele começa a aprender o que é unidade, dezena, centena, né? Assim, lá no quadro de valor de lugar, lembra da matemática aí? Depois você começa a olhar lá, coisa. Então, assim, o sistema ele vai mudando aos poucos. Ele tem mudado aos poucos. E na hora que a gente observa, falou, já estou acostumado com isso. Então, só que a coisa está ficando muito rápida. As coisas estão ficando muito rápidas. E o meu medo, no resumo, que me deu um choque, é que um alerta é porque se, né, eu não estou falando do chefe, eu não estou falando de nada, eu estou contando uma história, né? Não sei qual que é, se tem algum problema com fulano, se teve algum problema com ciclano a fundo, não estou querendo ir contra a decisão de ninguém, penalidade de ninguém, não é isso, porque eu não tenho competência para isso, certo? O que eu estou falando de uma forma até de caso, não estou aqui, como diz assim, arregando, eu estou falando a realidade, que se isso for verdade, se essa história for verdade, que pegaram um delegado, que o cara estava mexendo na internet, que todo mundo estava tendo uma outra visão da polícia, e se pegaram esse cara e botaram ele na linha de frente agora, para calar a boca do cara, tiraram a carteira dele, as armas dele e deixaram ele a mercê do bandido. Se isso for verdade, meu amigo, vou falar para você, aí nós estamos lascados. Porque se com ele fizeram isso,
Imagina comigo, com você e com os outros que estão aí, se a gente não aceitar o que o pessoal está falando. Então, assim, é uma coisa que na minha cabeça ela é tão absurda que é difícil até de eu acreditar que nós estamos vivendo isso. E que é real, que existe mesmo um sistema aí bem acima que controla esses trem tudo aí, que eles falam que é até umas teorias aí, né? Mas, enfim, olha, vocês me perdoem esse momento meu aí de, de mistura, de desabafo, de sentimento que não desceu até agora, certo? Não só por isso, vocês viram que tem outros assuntos aí, mas no final, eu acho que o momento agora é a gente realmente aprender ou a decidir na vida da gente a questão de Deus. Não estou sendo de religião, não estou sendo de nada, não quero defender pastor, não quero defender padre, não quero defender ninguém disso. Estou falando você e Deus. Porque a nossa, se você acredita na salvação, não vai depender do outro, vai depender de você. Então, esse é um momento de realmente a gente começar a procurar Deus mesmo, a gente começar a buscar a verdade em Deus para não ser liberto. A Bíblia fala assim, não ficar, né, conhecereis a verdade vos libertará. A gente começar realmente a pegar firme com Deus na fé, pedir a Deus novas armas para a gente poder. A gente vai ter que ter, viu, gente? É outro assunto do Espírito Santo, quem crê, quem acredita, para a gente conseguir combater esse novo sistema. Né? Se tem muita gente que tem dom aí, é outro assunto, tá achando que vai ficar brincando? Não vai, não. O negócio é para, na hora da perseguição, algumas coisas aí a gente usar. Então, eu desejo que todo mundo hoje, vocês me perdoem de eu ter falado pra caramba esses assuntos com vocês, mas vamos refletir. Não vão ser menino mais não, sabe? A gente tem a nossa esperança em Deus. Se você tem esperança em Deus e crê em Deus, comece agora a buscar, ou para a gente fazer a diferença, para a gente ter fé, ou vamos falar por vocação, ou não vão ser igual aquele cara de aceitar tudo não. Porque no momento que der a canetada, se você não estiver preparado, você vai, ao invés de você perder seu emprego, perder fome, você vai perder sua vida. Então, é um momento que a gente agora vai ter que pensar direito, para a gente ver se a gente passa nesse concurso aqui da Terra, vamos dizer assim, para a gente ir para a vida eterna. Então, vamos ver, né, se cada dia a gente pede a Deus direção, discernimento e que nos ensine a viver nesse mundo. Nos ensine, porque a gente fica numa situação ou larga para lá, finge que está vendo e acaba que a gente vai ser conivente ao sistema, ou a gente briga e está sujeito a determinada penalidade aí, né? Mas eu falo para vocês que independente da punição, a minha esperança está em Deus, beleza? Deus abençoe vocês, bom dia, me perdoe, obrigado por quem que teve paciência aí de ficar me escutando aí. Eu fiz isso para mim, para falar a verdade, mais para vocês, para um desabafo. Mas eu falei assim, eu vou compartilhar com alguém que queira escutar, né? As ideias, às vezes, elas ficaram um pouco desorganizadas, porque eu fui um pouco covarde, talvez, de não estar preparado, talvez, para enfrentar esses gigantes assim de uma vez, né? De falar tudo às vezes que eu penso. Vocês têm que ter calma comigo, que eu tenho que ser aos poucos, porque é difícil tomar essa decisão. É a mesma coisa daquele funcionário. É difícil dele ir embora para casa para fazer um ato no outro dia e ele falar assim, eu não vou fazer e se eu não fizer, eu vou perder o emprego, eu vou ter que recomeçar tudo. Então é mais ou menos isso a minha situação. Dependendo do que eu falar, a minha vida toda muda.
Então, aos poucos, eu vou tentar fazer isso, mas eu não vou me calar. Um abraço para vocês, bom dia. E ó, o café esfriou, o pão também, mas valeu a companhia. Beijo, tudo de bom para vocês, gente. Bom dia. Também tem que trabalhar, né?